acho que é importantíssima essa iniciativa de estabelecer esse diálogo, né, do IBGE com as universidades, é o meu caso, né, sou professor da UERJ, mas também como organização da sociedade civil, como é o caso do Dalcio, né, porque eu acho que isso é um elemento fundamental para a gente avançar na construção de informações, estatísticas, dados, mapeamentos, um conhecimento, né, do qual o IBGE tem uma longa história, mas que precisa avançar, né, nesse diálogo, né, com a sociedade, no sentido de qualificar ainda mais essas informações e dar ainda mais qualidade a esses processos de discussão dessas informações, né? Porque as informações, né, sobre a população, o território, né, o ambiente, etc., são informações estratégicas do ponto de vista de pensar a sociedade que queremos construir, né? Hoje livro clássico da geografia, lá dos anos 70, do Yves Lacoste, né, nos falava que a geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, né, e o título é uma provocação crítica ao fato de que é um conhecimento estratégico, né, um conhecimento estratégico acerca do qual o Estado, né, e ele falava do Estado maior, para falar não só do Estado, mas também das grandes corporações, né, com sua capacidade, né, de interpretar esse mundo, né, muitas vezes buscavam monopolizar e esconder do conjunto dos outros, né, setores da sociedade. Por isso que ele falava, inclusive, né, da monotonia da geografia dos professores contra a estratégia presente na geografia dos estados maiores, né? Então, esse olhar, né, para o caráter estratégico, né, das informações sobre a população, sobre o território, sobre o meio ambiente, etc., é um elemento que, né, é fundamental que a gente tenha cada vez mais, né, a consciência dessa importância e estabelecer um processo, então, de diálogo entre o IBGE e universidades e sociedade civil e movimentos sociais é fundamental para que, de fato, a gente possa tentar, né, avançar na construção de uma sociedade mais democrática, que não, onde essas informações não sejam meramente apropriadas pelo capital, pelo Estado, né, pelos aqueles que instituem os processos de dominação e controle sobre o próprio território, né? O IBGE, né, e aí entrando, né, na provocação do tema, nas informações geocientíficas, né, na construção no retrato adequado do território brasileiro, né, primeira questão que eu queria colocar, né, além dessa provocação introdutória, é refletir sobre algo que o Fernando já trouxe, que é o papel da geografia dentro do IBGE, né? O IBGE, quando surge, né, ele, nas décadas de 40, 60, teve um papel fundamental, né, no mapeamento do território brasileiro, na identificação desse território brasileiro, numa lógica, né, já foi aqui dita, né, de estabelecer um controle sobre esse território, estabelecer um processo de apropriação, né, na lógica da segurança, né, do controle territorial, mas teve um papel fundamental, né, de alguma maneira, na disponibilização de um conhecimento muito amplo sobre esse território brasileiro. Expedições científicas enormes eram feitas, né, todo momento você tinha uma produção constante do IBGE de novas, né, processos de identificação de parcelas do território brasileiro e de aprofundamento das reflexões sobre o significado delas e, né, identificação desse conjunto de sujeitos que a viviam, que circulavam por esse território brasileiro, né? Esse papel fundamental do IBGE, né, nesse processo de mapeamento no território brasileiro veio se perdendo com o tempo, né? A partir de um dado momento, o IBGE começou a ser cada vez mais meramente um produtor de estatísticas. E essa dimensão, né, do conhecimento geográfico foi se perdendo, foi se enfraquecendo, foi se fragilizando, né, dentro do IBGE. Não resta dúvida que a ditadura, né, empresarial militar de 64, né, estabelece um papel para isso, né, fragiliza, né, a existência desse processo mais amplo de identificação e concentra muito, então, o papel na questão da estatística, né? A gente percebe nos últimos anos que, embora isso seja ainda a marca fundamental do IBGE, uma certa retomada, né, de alguma maneira, de uma importância com a questão do geoprocessamento. Então, essa dimensão da cartografia e do geoprocessamento, né, tem colocado, né, de alguma maneira, trazido de alguma maneira essa coisa do mapeamento do território
um pouco mais novamente para o âmbito dos estudos do IBGE. Mas ainda é, né, uma cartografia, né, e um geoprocessamento muito, podemos dizer assim, limitado, do ponto de vista das suas possibilidades, sobretudo de diálogo com vários processos que estão em curso hoje, né, em outros segmentos, nas universidades, dentro dos próprios movimentos, de cartografias, né, ricas, complexas, variadas, dos quais o IBGE, até onde eu sei, né, praticamente não tem, né, estabelecido um diálogo mais rico e mais interessante. Todo o processo, por exemplo, hoje, né, de cartografia social, de mapeamento participativo, né, são um conjunto de questões muito importantes que eu não vejo, né, um rebatimento disso para dentro desse segmento, né, específico aí dentro do IBGE. Então, acho que há uma certa retomada, mas ela também é frágil nesse sentido de dialogar pouco, né, nesse contexto. Talvez, porque particularmente em relação à geografia, né, o IBGE se isolou muito fortemente nos últimos anos, né, das universidades, um debate mais aberto, né, com, inclusive, as associações de classe, né, a relação do IBGE com a AGB, por exemplo, né, que é a principal entidade do campo da geografia hoje, é muito, muito frágil, né, praticamente inexistente, né? Então, acho que são elementos que poderiam hoje estar sendo superados, afinal, né, rusgas de 40 anos atrás, né, já podem ser repensadas, né, revistas, né, a gente nova tanto de um lado como de outro, né? Então, acho importante que a gente possa pensar na abertura maior desse diálogo, né? Nesse sentido, né, em relação às informações tão geocientíficas, né, eu diria que há algumas fragilidades importantes, né? Eu fui lá, né, eu fiz o mesmo exercício que o Fernando mostrou ali, né? Eu fui lá, né, bom, vamos lá, vamos ver qual é o campo das informações geocientíficas, né, do IBGE, né, aquele item lá da geociência. O que tem aqui, né, hoje, né, disponível para a gente olhar, para a gente interagir, para a gente... Bom, não tenho dúvida que os mapas, as bases digitais são fortes, é o que tem mais presente ali, com essa ressalva que eu já fiz, que essa cartografia, né, podia já estar, né, dialogando mais com toda essa dinâmica importantíssima que existe hoje, né, de produção de mapas a partir de outros atores, né, sociais, e isso é muito significativo e importante, né, para poder ter um olhar da cartografia e para além do Estado, pensar as territorialidades, né, a partir dos sujeitos e menos dos recortes territoriais dados estabelecidos a partir do Estado, né? Mas, além disso, né, eu vi muito poucas análises geográficas disponíveis, né? Muito pouca coisa disponível ali para que a gente pudesse saber um pouco mais por onde é que está passando esse conhecimento, né, produzido. Você tem lá um conjunto de informações até, mapas, alguns, né, dados, as estatísticas, mas quando você vai... Né, bom, e o que está se produzindo de reflexão crítica sobre essas próprias informações, sobre qual é a leitura que está se produzindo, você vê uma fragilidade muito grande, né? Talvez é isso, né? O Fernando já disse, eu acho que é isso também, né? O G está bem pequenininho, né, dentro do conjunto do IBGE, e isso torna difícil avançar mais nessa perspectiva, né? Bom, a minha área de pesquisa na universidade, né, é o campo da geografia agrária, né? Eu sei que o Marco esteve aqui já de manhã falando para todo mundo, né? Então não vou repetir algumas coisas que ele falou. Eu não pude assistir, então espero não repetir muito do que ele falou, mas alguns pontos eu acho importante colocar aqui, a partir desse olhar de quem olha, né, quem usa as informações do IBGE, né, para fazer pesquisa no âmbito da geografia agrária, né? Portanto, estou lá, volta e meia, cavucando os dados do censo, né, da PAN, da PPC, né, quer dizer, dessas estatísticas desse campo, mas também olhando para os mapas, né, o rural urbano, alguns, né, processos feitos, né. Eu acho que há algumas questões centrais que precisam ser colocadas nesse sentido, que acho que me parece são fragilidades importantes, né. E o primeiro de cara é assim: para o IBGE não existe conflito praticamente no campo brasileiro. Não é? Você vai buscar lá mapa sobre conflitos no campo brasileiro, né, você praticamente não acha nada, né, informações, mapas, dados, não tem praticamente nada, né? Então, assim, parece que o campo brasileiro é totalmente pacificado, que o campo brasileiro é a maravilha que o agronegócio divulga naquela propaganda que ela faz, né, no intervalo da Jornal Nacional, né, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né, que tudo virou agora agronegócio, naquela lógica que está colocado lá, né, e nesse campo brasileiro não tem indígena sendo assassinado, não tem quilombola sendo assassinado, não tem, né, sem terra sendo assassinado. Nesse campo
do IBGE lá, dos seus mapas e suas estatísticas, não tem, né, a presença desses conflitos que são algo absolutamente inerente à lógica do campo brasileiro. O campo brasileiro não pode ser entendido sem passar pelos conflitos que existem cotidianamente nesse processo. Então, esse é um elemento primeiro que eu queria chamar a atenção, né? A ausência dessa dimensão do conflito na produção de informações geográficas do IBGE, né? Que precisa, me parece, ser repensado e retrabalhado, né? Não existe também, né, uma identificação, uma análise, um mapeamento, etc., da multiplicidade de formas de ocupação da terra existente no Brasil. A quantidade, o Fernando trouxe ali pelos sujeitos, né? Nós poderíamos falar pelas formas de acesso à terra, as formas de acesso comum, as terras de uso comum, as terras coletivas, um conjunto de formas de acesso à terra no Brasil, diferenciados, para a qual você não tem um mapeamento mais concreto e dados, informações mais efetivas em relação a isso. Não existe nada sobre grilagem de terras, uma realidade absolutamente, né, presente hoje, né, enfim, historicamente presente e ainda hoje presente no campo brasileiro, né? Alguns estudos, né, feitos em universidade mostram que em alguns estados brasileiros você tem, somada a área, né, registrada em cartório, você tem 3 andares, né, de território dentro dos estados. Mato Grosso, por exemplo, tem 3 andares. Né? A área somada em cartório de títulos de propriedade da terra em Mato Grosso é 3 vezes a área do estado de Mato Grosso. É isso? Como é que pode? Eu já vi o Ariovaldo apresentar um dado uma vez, que um município no Pará tem 100 vezes. Certo? Quer dizer, isso é um elemento, né, da materialidade do que é esse território brasileiro, e isso não aparece, né, nas estatísticas, nos dados, na leitura que o IBGE faz desse processo. Então, formas diversificadas de apropriação e uso da terra, a questão dos conflitos, a questão das grilagens, né, a questão das ocupações de terra, né, da massa de gente que está nos acampamentos, né, e essa possibilidade enorme, através do georreferenciamento que você tem, isso não está hoje, né, contemplado dentro dessa perspectiva das informações do IBGE. E eu acho que aí tem uma lacuna muito importante nesse sentido, né? Por último, vou fazer alguns breves comentários sobre a questão do censo agropecuário, né? O censo né, primeira questão fundamental em relação ao censo, é lamentável que o censo tenha sido cada vez mais alargado no tempo, né? E, bom, segundo eu soube, o último quase que nem acontece, né? O que está aí em andamento ainda, né? O censo era de 5 em 5 anos, o censo agropecuário, né? Até 85 nós tínhamos o censo agropecuário sendo realizado de 5 em 5 anos, né? E era um retrato importante, atualizado, da dinâmica do campo brasileiro, com essas lacunas, né, que eu já falei, mas, enfim, de alguma maneira você tinha um conjunto de informações. Bom, depois ele passou para de 10 em 10 anos, e agora, né, nós estamos aí com uma defasagem ainda maior, né? E, bom, é importante, de qualquer forma, que ele, mesmo que atrasado, ele venha. Mas é fundamental que a gente possa recolocar isso na pauta, a importância de você ter, né, uma informação como essa mais colocada de forma mais rápida, mais presente nessa realidade, né? E é fundamental que a gente tenha parâmetros de comparabilidade, né? Processos como aconteceram no censo de 96, por exemplo, né, onde se mudou o ano, né, de ano civil para ano agrícola, né, são extremamente danosos do ponto de vista da comparação dos dados históricos e são um problema. Então é importante que a gente tenha atenção para essa questão, assim como é extremamente danoso que a gente elimine informações, né, que são fundamentais para pensar a nossa dinâmica social, econômica, política, né, e entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse sentido, né? Então, inserir novos itens, né, para melhorar a compreensão da realidade, que é uma realidade dinâmica no campo, né? Aqui foram exemplificados e colocadas algumas questões, é fundamental. Agora, suprimir questões tão fundamentais, né, como quase foi feito, não for a reação, né, da sociedade de alguma maneira, né, em relação a questões como a da agricultura familiar, dos agrotóxicos, né, como quase foi feito no último censo, seria um retrocesso muito grande, né?
E nesse sentido eu acho que é importante que a gente avance nesse debate, né? Como eu disse, para que a gente possa ter a manutenção da qualidade dessas informações, né? Já tem aí, acho que o Marco falou mais disso, né? Alguns problemas aí sérios em relação a esse último censo, mas de qualquer forma, né, não se desfigurou tanto quanto se imaginava esse processo, né? Eu acho que é claro que a questão do corte de gastos, né, é um elemento, né, para pensar essas questões, né, mas a gente precisa ter atenção também para a seletividade desses cortes, né? Porque quando você vai cortar, você tem que... É uma escolha aonde você vai cortar. Então, se você decide cortar em certos aspectos, você dá uma sinalização que você quer mostrar. Você corta em outro lugar, é uma outra sinalização, né? Cortar dados sobre agrotóxicos no contexto em que o Brasil virou campeão mundial de uso de agrotóxicos é uma temerosidade, né? Sem trocadilho, viu? A gente precisa, né, nesse contexto, pensar no que estamos com um embate na sociedade. Não podemos esquecer, hoje está no Congresso Nacional, né, uma lei que desfigura completamente a lei de agrotóxicos, né? Transforma, né, aliás, ele extingue o agrotóxico no Brasil. Tudo vai virar produto fitossanitário, né? Além de retirar da Anvisa e retirar do Ministério do Meio Ambiente qualquer papel na avaliação de agrotóxicos no Brasil. Então, num contexto como esse, o IBGE fazer um censo agropecuário e a questão dos agrotóxicos não está pautada centralmente, né, o IBGE se posicionar clara e favoravelmente à lógica do agrotec, agropop, agrotudo. Então, é lamentável que isso tenha sequer, né, sequer aparecido, né, nessa perspectiva. Claro, o golpe é isso mesmo, a gente sabe, enfim, mas temos que ter, por isso que eu chamo a atenção dessa interlocução com a sociedade como um elemento importante para poder fazer com que você não tenha a apropriação dos instrumentos de produção de informação, né, de forma tão drástica como se colocou nesse momento essa possibilidade, né? Da mesma forma, a fragilização, né, dos dados aí sobre preço da terra, renda, né, que também foram colocados por esse censo, num contexto onde o Brasil é um dos países onde o grande capital transnacional mais avança hoje sobre o controle da agricultura e sobre as terras. Há uma disputa enorme também hoje sobre a questão das terras, né? No cenário global, né? Fala assim, land grabbing, corrida global por terras, né? E aí você não ter dados sobre preço da terra, né, num cenário de especulação crescente, é outra sinalização, né, de para onde a informação está sendo produzida, dessa seletividade na produção das informações. Então, acho que esses elementos são centrais para pensar que tipo de informação está sendo produzido a serviço de quem dentro desse contexto, né? Então, são algumas sinalizações que eu gostaria de fazer, eu acho que dialogando, né, com algumas outras coisas que foram colocadas na mesa, né, para a gente pensar de fato, né, como diz o Congresso, né, se o IBGE precisa de democracia precisa do IBGE, eu acho que sim, e é fundamental, então, que o IBGE se abra cada vez mais para esse diálogo, né, com os movimentos sociais, a sociedade civil, com as universidades, a gente aprofunde esse processo para não cair numa lógica em que a produção de informações interessa somente, né, os poderosos de plantão, e a gente tenha a imposição sobre os próprios técnicos, né, de um processo de cerceamento sobre a produção da informação, que é o que, de alguma maneira, está colocado quando você sinaliza, né, essas coisas como eu dei aqui, esses exemplos, né? Portanto, eu acho que, saúdo mais uma vez esse congresso, acho que, e esse diálogo que aqui se estabeleceu, né? É importantíssimo que a gente faça e avance nessas discussões e nesse diálogo, né? Afinal, né, em tempos aí, né, de golpe, né, de tudo que ele significa, né? PEC do corte do teto de gastos, contra a reforma previdenciária, trabalhista, né, do ensino médio, né, é fundamental que a gente possa resistir, né, a esse processo de destruição das instituições de pesquisa, né, de ensino, né, de produção de informações, né, e acho que é importante que a gente restabeleça cada vez mais esses dados, articule cada vez mais essas conversas, né, para poder resistir a esses brutais processos que estão colocados aí nesse sentido, né? Eu, né, que sou da UERJ, talvez uma das universidades mais atacadas, né, nos últimos tempos, né, acho que essa iniciativa de vocês é absolutamente fundamental e
toda a força aí a vocês nesse congresso, porque também sei que vocês têm resistido a muitos ataques e certamente teremos que juntar força para continuar resistindo a esses processos nos próximos anos. Obrigado.